vai ser um vídeo muito legal, um vídeo mais ou menos sério, mais ou menos, que eu vou fazer o seguinte, olha que legal, eu fiz uma live falando um pouco da importância da filosofia, porque estão querendo aos poucos reduzir um pouco o investimento em filosofia e sociologia no Brasil, tá? Então eu me preocupei um pouco com isso e eu falei um pouco do quê? Que os grandes físicos, tá? Além de matemáticos, vou dar um exemplo de Newton, tá? Olha que legal, eu vou até ler para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia o que ele foi. Pega Newton, Isaac Newton, que aí é a base da física moderna para todo mundo, né? Depois outros, Galileu, Newton, e vai indo, Copérnico, Kepler, todos. Olha que interessante. Isaac Newton, né, pra gente ver junto, foi um astrônomo, legal? Alquimista, então não foi um químico, até alquimista, hein? A pessoa que me mandou esse e-mail que eu vou falar nesse vídeo, ele é um alquimista moderno, ele é um químico, tá? Então, mas a química deriva da alquimia, interessante isso. Na Idade Média ali, era muito junto, você vai ver. Então, ele é olha, a gente tá falando de Isaac Newton, tá? A força é medida em Newton, você deve ver a importância que tem em Newton, tá? Tudo que a gente usa em medida, muita coisa, a gente usa Newton como medida, e Isaac Newton foi fundamental para a história da física, tá? Então ele foi um astrônomo, alquimista, legal? Ele foi também um filósofo natural, tá? Então vê como é importante, como está muito relacionado, quando a gente fala, ele é um astrônomo, tá? Mas ele também foi um filósofo. Ele é um químico, mas ele também foi um filósofo, tá? Um teólogo, tá? Teologia, e um cientista inglês. Tá? Mas ele foi mais conhecido como físico e matemático, mas ele também foi teólogo, então você vê como tudo se mistura, né? A filosofia que estão querendo extinguir no Brasil, ele é um matemático e físico também. Então a física em si, ela é feita de proposições e propostas, tá? Essas propostas são validadas, testadas tanto por modelo empírico, que é o teste de laboratório, um teste mesmo com algumas condições, tá? Quanto modelos matemáticos. Então eu posso ter uma teoria que seja só matemática, eu não preciso provar fisicamente uma teoria para ela poder existir, mas matematicamente, numericamente, você pode provar alguma coisa, tá? Então você sempre tem algum tipo de prova, ou mesmo tem teoria que ainda não tem a prova dela, mas simplesmente é uma teoria, é uma ideia, né? Então a filosofia entra muito nisso, nessa análise, assim. Vamos ver o que é filosofia, a definição para vocês verem. Filosofia. O que é filosofia, né? Que estão querendo extinguir no Brasil. É o amor pela sabedoria. A filosofia é o amor pela sabedoria. Olha como ela é importante. Se você ama o saber, é um filósofo. O filósofo ama o saber. Assim como o matemático ama o saber, o físico ama o saber, o químico ama o saber, tá? A doceira ama o saber, a dona de casa ama o saber, sabe? Todo mundo. O ator ama o saber, o médico ama o saber. Então cada um ama o saber específico da sua profissão, mas todos amam. O padre ama o saber, o músico ama o saber. Então, filosofia é isso, tá? Outra coisa, experimentada apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Então, o primeiro passo para a filosofia é o amor pelo saber, com a base de você ter a própria ignorância. Você está buscando conhecimento, né? Segundo os autores clássicos, o sentido original do termo. Também, no platonismo, é a investigação da dimensão essencial ontológica do mundo real. Legal? É ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum. Então, quando a gente fala em terra plana, a gente está falando sobre uma teoria nova, a gente está saindo do senso comum. Olha quando de filosofia tem no trabalho que está sendo feito. Que se mantém cativa a realidade empírica e das aparências sensíveis, tá ok? Então tem o senso comum, que todo mundo aprende na escola, e tem o não senso comum, tá? Que te dá uma visão, às vezes errada, às vezes certa, mas sempre diferente, ou muitas vezes acaba ficando igual, tá? Mas você está desenvolvendo o raciocínio, o pensamento. Outra coisa é o estudo das questões gerais, fundamentais relacionadas com a natureza da essência humana, do conhecimento da verdade, hein? Dos valores morais e estéticos, da mente, da linguagem, bem como do universo em sua totalidade.
Então, olha como a filosofia é importante, até para te dar uma visão da por que você nasceu, por que você está aqui e qual é o seu papel nessa vida, né? Na sociedade e nessa vida. Então, a filosofia, esse termo foi criado por Pitágoras, para você ter uma ideia. Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras na matemática. Então você vê como a filosofia é importante. Então, o vídeo fez uma defesa ao a não extensão da filosofia ou do investimento na filosofia em universidades públicas no Brasil, visto a importância dela que a gente já viu agora.